Bom dia, irmãos. Eu vou começar pregando aqui em cima, mas eu não garanto que eu vou ficar aqui o tempo todo. Eu fico meio claustrofóbico. E quem já me viu pregar alguma vez sabe que eu começo pregando aqui e termino ali, então não sei se isso aqui vai... mas eu vou tentar ficar por aqui. Nós vamos fazer a leitura de um texto relatado por Lucas, no capítulo 17. Já o versículo 1. Lucas 17, versículo 1. Até o versículo 10. Podem ficar sentados mesmo, vamos fazer aqui a leitura com atenção, porque conforme forem fazendo essa leitura, vocês vão perceber que o texto ele é muito simples, de um entendimento muito fácil e claro. Entretanto, a aplicação para a nossa vida é extremamente complexa. Então vamos aqui ver com atenção. Ao ler, nós já vamos perceber um bocado do que o texto fala. Lucas, capítulo 17, versículo do 1 ao 10. Jesus, os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam que Jesus fez o que Jesus disse, Então aqui, conforme nós formos ler, é Jesus que está a dizer isso em pessoa, quando andou por aqui. Jesus disse aos seus discípulos. Eu vou ler na Bíblia que eu peguei lá em cima, que é uma NVI, provavelmente é um bocado diferente do que está aí. É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem essas coisas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Por isso tomem muito cuidado, ou acautelai-vos em outra versão. Agora, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a pecar, ou pecar e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, podem dizer para essa amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. O qual de vocês que tendo um servo, ou melhor, agora uma parábola, qual de vocês que tendo um servo, que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se aqui para comer. Ao contrário, não lhe dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois disso é que poderá comer e beber. Ou será ainda que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Senhor Deus, nós te agradecemos pela passagem que o Senhor nos deixou descrita aqui, agradecemos pelos seus ensinamentos e pedimos que essa passagem e esse ensinamento tão precioso do Senhor venha falar ao nosso coração nesse dia. Que o Senhor esteja nos preparando para essa mensagem e capacitando-nos através do seu Santo Espírito a compreender e a aplicar na nossa vida aquilo que o Senhor tem dito para nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa é uma passagem bastante simples, eu acredito, Toda a gente deve ter percebido. Entretanto, ela às vezes sai fora um pouco do nexo. Parece que mudou o assunto, parece que começou de um jeito e terminou de outro, mas ela continuou a mesma mensagem. E nós podemos dividi-la aqui em 3 pontos. Nós percebemos que a primeira parte da mensagem, os primeiros versículos, vai dizer, olha, vão acontecer algumas coisas na igreja que vão fazer as pessoas pecarem ou tropeçarem. E outras versões diz escândalos, vão acontecer dentro da igreja. Depois Jesus vai falando, olha, entretanto, se alguns irmãos pecarem, é dever da igreja repreender e perdoar. Essa parte estava tudo bem, começa assim. Depois, aparentemente, a conversa muda um bocado para a fé.
Os discípulos pedem para aumentar a fé, curiosamente. Jesus está falando de um ponto, os discípulos começam a falar de outra coisa. Parece eu lá em casa falando, repreendendo meus filhos. Estou sempre a mudar de assunto também no meio da... E Jesus, então, responde com uma passagem que a gente conhece muito bem, né? Se a gente tiver uma fé desse tamanhozinho assim, a gente já pode fazer maravilhas aí, né? E depois o texto termina com Jesus citando uma história, ou uma parábola, por assim dizer, a contar como deve proceder um servo e o seu senhor no serviço do servo. É uma passagem bastante simples que nós encontramos aqui, mas como eu disse, vamos começar aqui a estudar os versículos e vamos compreender que para essa geração que nós vivemos hoje, é muito complexo esses versículos que nós acabamos de ler. Começando pelo versículo 1, é inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar, né? E são escândalos que acontecem na igreja, e não é preciso aqui ser muito teólogo para começar a perceber isso, né? Não é preciso ser alguém muito centrado na Bíblia. Eu acho que uma pessoa secular do mundo já percebe que o mundo tomou uma direção muito estranha, né? E dentro da igreja não ia ser diferente. E uma coisa muito interessante que a gente vê aqui é que não só nessa passagem, mas em muitas outras passagens, Jesus está sempre a nos alertar sobre isso. Ele nunca escondeu isso. Ele nunca disse, fiquem tranquilos, a igreja é um lugar maravilhoso para vocês estarem, é composta de pessoas maravilhosas. Ele nunca disse uma situação dessas. Ele disse desde o início, vão acontecer ou vai acontecer coisas dentro da igreja que vai escandalizar as pessoas. Porque nem todas as pessoas que estão dentro de uma igreja fazem parte da igreja de Cristo. E é importante a gente ter essa ciência de que Jesus está nos alertar isso, senão a gente não sabe muitas vezes como proceder. A gente se escandaliza junto com o escândalo. E se escandalizar junto com o escândalo é não compreender que Jesus já nos alertou disso. Quando a gente fica escandalizado é porque a gente não sabia de uma coisa, surpreendeu-nos, né? Jesus está dizendo, não se surpreendam com essas coisas, eu vou avisar vocês uma coisa. E não é só essa passagem, a gente já consegue memorizar outras tantas passagens que Jesus já está dizendo, olha, eu vou indo, mas vai vir lobos. Olha, dentro da igreja vai ter pessoas, lobos ferozes, querendo, né? Então, a gente compreende facilmente, nessa geração que nós vivemos, o que Jesus estava aqui a dizer. E se nós observarmos as cartas de Paulo, nós vamos perceber que logo no começo, porque Paulo vai escrever as cartas aí 30 anos depois disso, nós já começamos a perceber que já começaram a acontecer coisas escandalizantes dentro da igreja, né? Se a gente ler a carta de Coríntios, por exemplo, tem coisas ali que nós do século XXI ficamos escandalizados, se nós lermos, né? Famílias sendo destruídas, o filho do pai saindo com a esposa do pai, nós já vemos isso nas cartas. Então começaram já a acontecer escândalos desde o início da igreja. Começaram a ter esses escândalos. Só que Jesus nos dá uma instrução, ele nos dá uma instrução muito clara acerca dos escândalos que iriam acontecer. Ele diz-nos, acautelai-vos, ou na minha versão, tomem cuidado, tomem cuidado. E quando ele diz tomem cuidado e acautelai-vos, eu posso ver duas coisas nisso. A primeira, que é a mais simples, eu não acho que ele está a dizer isso, mas pode ser interpretado, cuidado para não ser uma dessas pessoas que fazem o outro tropeçar, ou que causa escândalo dentro da igreja. Cuidado, tomem cuidado. Cuidado com o que você diz, com o que você faz, com a sua reputação, porque você faz parte de uma igreja. Então, acautelai-vos de causar um escândalo, ou um estresse, ou uma situação complicada dentro da igreja. Mas eu estou a vê-lo a dizer mais do que isso. Eu estou a vê-lo a dizer, acautelai-vos desses escândalos. Eu acho que ele está a falar para os discípulos, ele está a falar para os discípulos. E o cuidado, ou tomem cuidado, o que ele está a dizer aqui, é para nós tomarmos cuidados com o modo pelo qual nós vamos lidar com um escândalo. Isso é muito importante, porque muitas pessoas, e eu conheço várias, e talvez vocês que estão sentados conheçam várias, desviam-se da igreja por causa de um escândalo. Desviam-se da fé cristã por causa de um escândalo. E hoje nós temos internet, YouTube, nós vemos escândalo para todos os lados na fé evangélica, no catolicismo, em todo lado.
E isso Jesus já nos alertou. Ou seja, colocar a reputação da fé em Cristo com base nos escândalos é não conhecer a fé cristã. É não entender o que Jesus está a dizer. Desviar-se da igreja ou da fé ou do evangelho porque uma pessoa humana da qual o Senhor já nos alertou cometeu um escândalo, uma coisa, é não conhecer a Bíblia, é não conhecer os ensinamentos de Jesus. Né? Essas pessoas que causam o tropeçar ou o escândalo, eu nem sequer os vejo como pessoas salvas. Porque Jesus está a falar que é melhor para esses era se matar no mar. Então não estou a vê-lo a falar aqui para um irmão nosso cristão. Eu estou a ver a Jesus a dizer, no banco ao lado seu, vai ter pessoas que não são salvas dentro da igreja. E essas pessoas vão causar escândalos dentro da igreja. Eu estou a vê-lo a dizer, vai haver pastores a causar escândalo dentro da igreja. Vai haver pessoas, dirigentes, ministros, músicos, diáconos, vai haver escândalo dentro da igreja. É importante que esse escândalo não te afete violentamente ao ponto de você questionar a comunhão da igreja verdadeira e dos seus irmãos em Cristo. É importante que você tenha em mente que Jesus Cristo alertou que pessoas más iriam estar presentes dentro da igreja. Por isso, irmãos, ele faz aqui uma separação de duas coisas. Jesus primeiro começa a dizer, vai haver escândalos, vai haver lobos, vão haver pessoas ruins, vai haver mau ensinamento, vai haver má doutrina, vai haver pessoas com conduta ruim, conduta errada, mas esses, era melhor que nem sequer tivessem nascido. Quanto ao seu irmão, que é salvo e regenerado, que está do seu lado, ele dá um outro ensinamento. Esse irmão seu, que não é um lobo, que não é um apóstata, que não é um escandalizador, ele vai pecar contra ti. Esse é o segundo ensinamento que nós temos que ver aqui. Totalmente diferente do primeiro. Ele está a falar, vão ter pessoas que vão escandalizar, e o teu irmão, aquele que você gosta, aquele que almoçou na tua casa várias vezes, ele também vai pecar contra ti, irmãos. Porque ele é um ser humano. Ele é lavado, ele é regenerado, mas assim como você comete pecados, ele vai cometer pecados contra ti. E ele vai cometer pecados contra ti, dos quais talvez você não faria com ele. Mas nós temos que ter na mente que nós fazemos igualmente ou fazemos pior porque ofendemos a Deus. Então, no versículo 3, ele vai dar uma instrução muito clara. Olha, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Temos aqui duas instruções maravilhosas e perfeitas. Ele já praticamente mudou de assunto, porque ele começou a falar de uma coisa, ele já não fala mais, se o teu irmão pecar contra ti, eu quero que ele amarre uma pedra de moinho e se joga no mar. Não, ele agora está falando do seu irmão. Aquele não era o seu irmão, agora ele está falando do seu irmão. Se o seu irmão pecar contra ti, faça uma coisa que naquela época se calhar era um pouco mais fácil, mas que agora é extremamente complexa. Repreenda-o. Isso é do mais complexo que existe. Se você vê alguns vídeos no YouTube e coisas assim, nós do século XX estamos acostumados com aquela frase de aceitação, né? Aceite a si mesmo. Olha, se aquele relacionamento com aquela pessoa não te faz bem, se aparta dela. Se aquele trabalho não te faz bem, se aparta daquilo. Nós estamos a deixar de viver em sociedade. Que dirá como irmãos dentro da igreja? O mundo não está mais preparado para viver como sociedade, não está mais preparado para aceitar o defeito do próximo. Nós estamos preparados agora para nos apartar. Nós temos que fazer o que nos faz bem, porque eu mereço, porque eu sou uma pessoa que me esforça. Se eu abro o meu vídeo no YouTube, o que me salta é isso já. São palestras motivacionais, motivando as pessoas a se aceitarem e a não aceitarem o próximo. Se aquela pessoa te faz uma coisa, aparta dela. A instrução aqui, irmãos, de Jesus Cristo é manter o relacionamento com o seu irmão. Em nenhum ponto Jesus é um evangelista do século XXI.
Não é um palestrante do século XXI. A instrução de Jesus é, meus irmãos, eu agora estou a falar uma coisa. Se aquele seu irmão pecar, vá até ele e o repreenda. E repreender alguém é extremamente contrário à filosofia do século XXI, como é óbvio, e pode até dar nossa, o irmão que foi repreendido é complexo demais, né? E entra aqui a segunda instrução de Jesus, logo depois da primeira. Porque se a primeira já era difícil, que é repreender o meu próximo, a segunda é ainda pior, que é o me arrepender do pecado. E esse arrependimento é ainda pior do que repreender uma pessoa, porque ele exige duas coisas. E a primeira é o orgulho. Muito dificilmente uma pessoa que for repreendida vai perceber o que ela fez. Muito dificilmente, por orgulho. Esse ponto que eu estou a falar é por orgulho, depois eu vou falar. Por orgulho, é difícil uma pessoa virar e dizer, olha, realmente, irmão, olha, eu não devia ter feito isso, eu não tinha visto a tua ideia, eu não tinha percebido como é que o irmão ia ficar, eu não tinha percebido como é que ia ser a sua aceitação quanto a isso. Eu aceito essa repreensão, me arrependo e quero lhe pedir perdão. Isso é muito difícil por causa do orgulho. Segundo problema nisso, muito complexo, é muito difícil por causa da nossa mente. Nós muito dificilmente descobrimos um erro em nós. Isso é muito difícil. Nós formamos um caráter, nós formamos uma coisa, nós temos as nossas opiniões formadas, nós temos as nossas opiniões próprias, e mesmo que alguém venha e abra aqui num texto, a gente já tem logo outro texto para nos defender, que muitas vezes foi ali torcido assim, né? Então, irmãos, há duas coisas muito complicadas nesse versículo para o século XXI. Olhando e lendo, eu entendo facinho. Aplicando na minha vida, é extremamente complexo. Repreender alguém, instruir alguém, para o bem dele. Isso aqui é o melhor, para o bem dele. Porque ele pecou, eu poderia nem sequer me importar. Mas Jesus disse, se ele pecou, vai lá puxar ele de volta para cá, meu irmão. E arrependa-se do seu pecado. Essas duas instruções são para nós. Essas duas instruções são para ti que está sentado nesse banco. Tanto o repreender quanto o arrepender-se. E repreender é algo complicado, porque é preciso uma maturidade espiritual para repreender alguém. É preciso ter conhecimento e discernimento da palavra de Deus para repreender alguém. E arrepender-se também, porque nós temos que ter um conhecimento de nós mesmos, de quem nós somos como falhos e pecadores, e uma aceitação que o nosso coração muitas vezes não está voltado para aceitar e aberto, para poder ver o erro e arrepender-nos. Agora, quando nós lemos essa passagem, Pedro já deve ter ouvido essa passagem no relato de Mateus, porque Jesus aqui vai dizer, olha, se ele fizer isso 7 vezes, perdoa ele 7 vezes. Esse texto só fala isso. Mas a gente conhece um outro texto muito famoso em Mateus, capítulo 18, que Pedro provavelmente já devia ter ouvido isso uma vez e contou nos dedos. Quando deu 7, ele foi lá para Jesus. Lembra-se dessa passagem? Foi lá para Jesus e falou, Jesus, era 7 vezes, né, que era para perdoar, né? E aí Jesus tem que explicar, não, meu caro, não estava a falar de 7, um número físico, meu querido. Eu estou a falar de 70 vezes 7. E Pedro se chateia, né, com essa história, né? E nós vamos ver aqui que eles também se chatearam com essa história. Então esse número 7, meus irmãos, primeiro, que eu não consigo ver alguém, porque ele até fala assim, nesse dia, né, se ele pecar 7 vezes no dia, olha só, versículo 4, se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar e disser, eu estou arrependido, perdoa ele. Eu posso imaginar que esse pecado não necessariamente seja o mesmo pecado, porque muito dificilmente alguém vai se arrepender do pecado, vir a ti, pedir perdão e no mesmo dia fazer a mesma coisa. Então eu posso interpretar, meus caros, que são outros pecados. Outros pecados que podem até ser pessoas novos convertidos. Para a gente pensar na nossa cabeça, como é que nós temos recebido os novos convertidos dentro da nossa igreja.
Porque quando Jesus vai falar que nós fazemos tropeçar os pequeninos, no versículo 2, nós falamos um pouco sobre isso, mas ele vai dizer que melhor seria que ele fosse lançado no mar do que fazer pecar um desses pequeninos. Nós podemos interpretar que esses pequeninos são os novos convertidos. Muitas vezes são as crianças que estão a crescer e desenvolver, mas muitas vezes são os novos convertidos. E esses novos convertidos podem cometer diversos erros e pecados aqui, que nós vamos ter que estar com o nosso coração disposto a perdoá-los. E muitas vezes nós temos orgulho de ter 30 anos dentro da igreja, como é o meu caso, e o rapaz chegou agora aqui e já está fazendo isso. Essa pode ser a minha mentalidade. Quando, na verdade, eu tenho que compreender que aquela pessoa tem 1 ano de convertido, ou 2, ou 3 que seja. Então, meus irmãos, esse 7 é um número que quem estudou Apocalipse sabe muito bem, que é um número da completude, ou seja, não há limites para o perdão. Não há limites para perdoar o seu próximo. Jesus, em outras passagens, o próprio apóstolo Paulo, né, ele vai ensinar na carta de Colossenses, por exemplo, 3,13, e Efésios 4,32, também vai dizer o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, perdoar 7 vezes ou 40 vezes 7 é o seguinte: você vai querer ser perdoado amanhã por Deus? Opa, vou. Então perdoa o seu irmão hoje de novo. Sabe? Porque nós todos os dias pecamos e pedimos perdão a Deus. Então essa comparação, ela é precisa para o dia de hoje, irmãos. Se uma pessoa pecar contra mim 3 vezes e vier 3 vezes, eu já começo a pegar asco daquela pessoa. Já começo, aquele cara nossa, ele é ruim, hein, meu? Não é isso que o nosso Senhor Jesus está a dizer. E está a ensinar-nos como é que nós devemos nos portar. Irmãos, até aqui eu posso perceber 2 coisas. Jesus aqui ele está dando um ensinamento muito precioso. Ele está a nos ensinar, sem falar essa palavra, ele está a nos ensinar a ser igreja. Primeiro ponto pelo qual eu chego nessa conclusão: nós devemos permanecer firme na sã doutrina. Ou seja, vêm os escândalos, eu não me abalo pelos escândalos, eu não deixo isso me abater, eu permaneci firme na sã doutrina. Jesus dá instruções, por exemplo, as cartas ao Apocalipse, que são igrejas que já foram formadas depois disso. Jesus vai dar instruções para 7 cartas, e no capítulo 2, versículo 2 de Apocalipse, na carta ao Efésio, ele valoriza a igreja por ter feito isso. Ele diz o seguinte: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança. Perseverança na sã doutrina. E que vocês não podem suportar homens maus. Ou seja, eles viram os homens maus, viram que não tinham a salvação, viram os escândalos, mas eles não suportavam isso. E puseram à prova os que a si mesmo declaravam apóstolos e pastores, mas não são. E achaste-os mentirosos. Jesus está a valorizar isso. Né? E tens perseverança e suportaste essas provas, por quê? Por que a pessoa continuou na igreja? Por que ela permaneceu na igreja? Porque ela é uma pessoa boa? Não, suportaram essas provas por causa do meu nome, Jesus está a dizer. Nós temos que fazer esse esforço, não é para ser uma pessoa boa, não é, Jesus não está a dar, olha, perdoe para ser uma pessoa humilde, para ser uma boa pessoa na sociedade, não está falando isso. Ele está a mandar, ele está falando, meu caro, por causa de mim, do meu nome, eu quero que tu faças isso. É muito além do que eu posso compreender. É uma ordem. É uma ordem de como viver na igreja. O segundo mandamento, o segundo motivo pelo qual eu sei que ele está a falar aqui para uma igreja, é ensinar corretamente os novos convertidos. Quando ele diz não levar os pequeninos a pecar, ao mesmo tempo ele está a dizer, nutrem, dão ali sustento para que eles possam se desenvolver, para que eles não caiam nessas mesmas ciladas do inimigo. Um terceiro ponto que eu posso ver é repreender e ensinar no versículo 3, onde ele diz, olha, repreenda-o, mas a repreensão não é uma coisa só, fez isso errado, hein? Não é isso, repreender que Jesus está a dizer, é explicar a situação, é abordar com conhecimento, com humildade, com sabedoria o que se passou. E se a gente observar uma coisa, vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, irmão, só para ver aqui uma crítica grave de Jesus. Apocalipse 2, versículo 2.
20, viu? Versículo 20. 2, versículo 20. Olha, a igreja aqui era Tiatira. E ele vai dizer o seguinte, nós não vamos ter muito tempo para explicar esse versículo ao certo, mas olha, no entanto, contra você, igreja, eu tenho o seguinte, você tolera os ensinamentos de Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Eles toleraram o escândalo dentro da igreja. Eles não repreenderam. Quem veio ontem, quem é membro dessa igreja, deveria ter vindo ontem. Se você veio, você viu que nós falamos pelo estatuto quais são as regras da igreja, o que é que nós devemos fazer com os escândalos. Então, Jesus não só está a ensinar como devemos fazer, mas está a repreender uma igreja que deixou a doutrina falsa entrar dentro dela. Quanto disso nós temos hoje dentro das igrejas? Quanto? E Jesus está a olhar e fala assim, eu tenho uma coisa grave. Grave o suficiente para ficar relatado para a posteridade. Vocês toleraram o ensinamento de uma mulher que se diz ter visões, que se diz ter novas revelações, e está a chamá-la de Jezabel por conta de uma passagem do Antigo Testamento, onde Jezabel levou o povo de Israel a se desviar, e essa mulher também estava desviando a igreja das verdades. E Deus condenou essa igreja fortemente. Está a falar com uma igreja, está a moldar uma igreja. Esses versículos têm um peso muito grande dentro da nossa vida. Eles não são simples. É o modo como Jesus vai nos aceitar. E o versículo 4, e a parte 4, né, vou citar 4 partes de como ele está a falar para uma igreja, é que ele nos ensina a perdoar e viver em comunhão. Então, esses 4 pontos, nós não vamos ter tempo agora, já estou um bocado avançado, nós não vamos ter tempo para ler essa mesma passagem no texto de Mateus. Mas lá no texto de Mateus, ele vai ensinar como é que nós devemos repreender alguém. Quem se lembra, né? Olha, se teu irmão pecar, vai lá sozinho e fala com ele. Ele não se arrependeu, não perdoou. Não vamos abandonar ele. Volta para a igreja, comenta com 2 ou 3 pessoas de autoridade dentro da igreja. E eles vão lá. Olha, o fulano fez isso, se passou isso. Não, vamos lá falar com ele. Para quê? Para repreender? Para jogar na cara dele? Não, para puxá-lo de volta para a comunhão. Porque se ele está em pecado, se ele levou os outros a pecar, ele se afastou de Deus também, não só da igreja. Vai lá com os outros e traz de volta. Se ele não se arrepender nem assim, depois de 2, 3 pessoas, traz para a igreja e ele tem que ser excluído. Nossa, isso é muito pesado no século XXI. Isso é pesadíssimo. É um ensinamento de Jesus, irmão. É violento. É violento. Ao mesmo tempo que está repleto de amor. Só tem amor aqui no que eu disse até agora. A maioria da pessoa do mundo vai ver isso como uma coisa extremamente violenta, excluir uma pessoa. Não percebe que nós estamos a trazê-lo em amor para perto de Cristo. Não percebe que a nossa vida não está aqui. Eu não quero saber se o outro pecou contra mim. Eu não quero saber se ele me fez alguma coisa ruim. Mas eu me importo com a vida dele como eu me importo com a vida da igreja. Quando Jesus diz esse ensinamento tão violento e tão difícil, os discípulos acham uma escapatória. E é aí que eu vejo, parece mesmo eu falando com as crianças lá em casa. Eles falam, Senhor, se o Senhor quer isso, o que é que eles dizem no versículo 5? Então aumenta a nossa fé. Porque nessa situação que eu estou agora, perdoar 7 vezes... Não, o Senhor quer isso, faz esse favorzinho aí para nós. Dá aí essa... E essa parte é muito interessante. Não, ela é muito maravilhosa, né? Porque nós fazemos a mesma coisa. Quantas vezes Deus nos manda fazer as coisas e a gente volta a responsabilidade para Ele, né? Olha, todos os dias, leiam a Bíblia, orem. A pessoa não consegue fazer isso amanhã. Aí ela, nossa, Senhor, se o Senhor me acordar amanhã 5 horas, mas bem disposto mesmo, eu vou fazer isso. É a mesma coisa que os discípulos estavam a fazer aqui. Então ela fala, Senhor, isso aí aumenta a nossa fé, meu, porque é isso que eu não consigo fazer. E a gente, com coisas de serviço, com coisas de obedecer a Deus, também fazemos a mesma coisa. Desperta o telemóvel, Senhor, dá-me forças, pai, tumba, soneca. Não, ele não vai ouvir, é até ofensivo orar para Deus te ajudar a fazer uma coisa que Ele está falando para fazer. E é por isso que ele vai dizer uma frase muito importante que a gente muitas vezes interpreta errado, por pegarmos a frase assim. Ele vai dizer, meus caros, se vocês tiverem a fé desse tamanho aqui, vocês já conseguem fazer mais do que isso. Por isso não tem nada a ver com fé, vocês não mudem de assunto.
É isso que ele quer dizer. A gente às vezes pega isso e fala, nossa, Jesus disse que se a nossa fé for pequenina, eu consigo... Então a gente baseia a nossa métrica de fé como se Jesus me disse nisso. Aquela pessoa tem meio grão de mostarda, aquele ali tem 1/4 de grão de mostarda. A métrica de Jesus não é por baixo não, irmãos, ele é que está a mudar. Ele é que está a falar, não depende de fé, depende de eu estou a falar para fazer. Sabe, ele não está a dizer, às vezes lá no Brasil a gente andava com 1 grão de mostarda na carteira, uma vez distribuíram lá, falou, ó, a sua fé tem que ser assim, ó, a gente andava com aquilo, ô Senhor, a fé tem, Deus, ó aqui o grão. Nada disso, Jesus está falando, meus caros, sabe isso aqui? Se for assim, vocês já conseguem fazer, é para se esforçar, meu, não vem com essa conversa. É isso que Jesus quis dizer, e por causa disso, ele conta a história do serviço. Por causa disso, ele conta a história do seguinte. Vocês acham o quê? Vocês acham que a pessoa que serve o dia inteiro, trabalha ali o dia todo, na hora que ele chega em casa, ele vai falar, agora vou sentar? Não, ele fez o que tinha que ter feito. E é por isso que quando a gente lê, parece que não tem nexo, mas quando a gente compreende o texto, a gente vê, puxa vida, fez tudo parte de um ensinamento, né? Então, a terceira parte é justamente essa conexão de serviço. Jesus primeiro ele dá uma ordem, depois ele repreende os discípulos, e depois ele fala, para matar essa conversa, eu vou explicar quem é que manda aqui. Eu vou explicar que quando eu falo uma coisa é para fazer. E aí ele vai citar os versículos 7, 8 e 9. Vamos só lembrar. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, opa, pode vir aqui, sente-se aqui para comer comigo? Não, ao contrário, vai dizer ainda para ele, olha, vai mas preparar o jantar, apronte-se e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois disso, é que pode comer e beber. E ainda mais, será que o chefe, o senhor, vai agradecer ou vai ficar grato ao servo por ele ter feito o que lhe foi ordenado? Essa passagem é muito forte, irmãos. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está a fazer um favor para Deus. Muitas vezes a gente acha que a gente está a fazer aqui uma coisa maravilhosa, sabe? A gente acha que A gente acha que ele deu dicas. A verdade é essa. A gente acha que Jesus deu uns ensinamentozinhos assim, ó. Olha, façam isso, meus queridos. Jesus não deu nenhum ensinamento vago. Ele deu ordens. Ele disse o seguinte, ó, você pode ver a vida do jeito que você quiser, mas se quiser fazer parte da igreja, se quiser fazer parte, tem que trabalhar para mim. Tem que trabalhar para mim o dia todo. Depois, quando chegar em casa, ainda tem que continuar. E depois disso é que a gente vai. Quantas vezes a gente vê umas doutrinas por aí, cobrando coisas do Senhor, né? Não fez nada do serviço que era para fazer, não trabalhou o dia inteiro como esse servo aqui, mas faz uma coisinha, ó, eu vou com isso para Deus me dar isso. Ou agora aconteceu tal coisa, vou ver se eu agora começo aqui alguma coisa, que é para ver se daqui um mês acontece X. Irmãos, Deus não nos deve nada, mas nem que a gente fique o dia inteiro igual monge aqui dentro. Isso é muito importante ressaltar, irmãos, sabe? Então a gente às vezes nós queremos orar mais, nós queremos ler a Bíblia, nós queremos fazer essas coisas, e às vezes a gente nem sequer tem força, coloca a culpa em Deus. A gente depois acaba por carregar um fardo pesado, porque a gente sabe que a gente devia ter feito, mas não fez. Nós temos que tentar servir ao Senhor, como diz a Bíblia, com alegria, com cânticos, com tudo que a gente tem de melhor, para poder chegar depois do serviço e sentar à mesa e comer em paz. Só aí, né? Só aí é que nós podemos fazer isso. Bom, para encerrar aqui, só falar mais um bocadinho sobre essa parte de serviço. Ser um servo de Jesus é se livrar de um fardo, é se livrar de um fardo pesado. Esforçar-se para servi-lo é se livrar disso, porque nós sabemos o que nós temos que fazer. Quantas vezes a gente chega no sábado, isso acontece muito comigo, eu chego às vezes no final do dia e falo, puxa vida, eu sabia que hoje eu devia ter orado, que hoje eu devia ter lido, que hoje eu devia ter me preparado. Isso é um fardo para nós.
sabe? O mundo já tem um fardo muito pesado lá fora, de não ter conseguido chegar nesse cargo, de não ter conseguido a promoção, de não ter conseguido ter o aumento, de ter se esforçado para ter isso e não ter tido. O cristão tem um fardo ainda maior, que é o fardo de servir a Deus. Nossa, olha que palavra horrorosa. E é, por culpa nossa. Porque nós fazemos disso um fardo. Nós não descobrimos a alegria ainda. Nós não planeamos. Quantas vezes você sentou no seu domingo e falou assim, essa semana eu vou orar e vou ler os capítulos da Bíblia nesse horário? Se calhar nunca. Nós estamos sempre colocando, não, amanhã eu vou ver se eu acordo mais cedo, vou ver se dá, se não der na hora do almoço, se calhar e tal. Chega no final do dia, estamos com fardo, não estamos com alegria, não temos fé para orar, não temos fé para pedir as coisas, sabe? E tem ainda um problema maior, que a maioria dos cristãos querem servir a Jesus, mas quer servir do jeito deles, com as métricas dele mesmo. Eu essa semana vi um vídeo, um podcast do Jonas Madureira, que foi convidado, é um pastor que eu gosto bastante, filósofo também, e ele vai dizer assim, nós, como discípulos, nós queremos nós mesmos, com base nos nossos conhecimentos, com base nas coisas que a gente foi assistindo, filmes de Hollywood, não sei o quê, nós montamos a nossa coisa e agora a gente acha que servir a Deus é fazer X ou Y, de acordo com o que a gente pensa. Tem um livro, né, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus. É mais ou menos isso que é a nossa cabeça. O que é que Jesus faria nessa situação? Irmãos, nunca pergunte isso para si mesmo. Mas nunca na vida. Porque a sua resposta é o que você mesmo faria vestido de Jesus. Essa vai ser a sua interpretação. Eu acho que Jesus, nesse caso, faria isso. Sabe por que você acha? Porque é a tua cabeça que está a achar que você está vestido de Jesus a fazer. Não é o que Jesus faria nesse meu lugar. Eu tomo as decisões com base no que Jesus fez e com base no que ele ordenou. É só assim que eu sei tomar a decisão para as dificuldades de amanhã, para as dificuldades que eu estou a passar. Só assim. No momento em que eu pensar o que Jesus faria no meu lugar, nesse momento, no meu subconsciente, eu estou a pensar o que eu mesmo quero fazer nesse lugar agora. O meu subconsciente interpreta isso na hora. Eu tenho que saber o que Jesus fez para ser discípulo e saber tomar a decisão. Então, irmãos, é impossível nós vivermos sem pecar. É impossível. É impossível viver sem pecar. Ninguém vai conseguir viver sem pecar. Entretanto, se nós pecarmos, presta bem atenção no que eu vou dizer agora, porque estou mesmo para encerrar. Presta bem atenção. É impossível nós vivermos o dia sem pecar, a vida sem pecar, a semana sem pecar. Mas se nós pecarmos, nós temos, ao lado de Deus, alguém para interceder por nós e perdoar. Nós temos um Deus misericordioso que perdoa os nossos pecados. Entretanto, se nós vivemos o dia, ou os dias, sem servir ao Senhor, nós somos considerados servos maus. E para isso, Deus tem uma condenação muito severa, Mateus 25, 28 e 30, naquela parábola dos talentos. Né? A partir do momento que você está dentro da igreja, que você ouviu essa mensagem, Deus te deu um talento na mão. Quando ele voltar, ele vai querer ver o que você fez com esse talento. E se você não fez nada com esse talento, e por nada interprete vir de domingo na igreja, pelo amor de Deus, né? Quem leu os versículos agora do que é o servo, não vai me dizer... Se você fez nada e tiver esse mesmo talento e falar, olha, Senhor, o que eu fiz foi o mínimo que eu podia fazer, ele vai lançar no fogo do inferno. Isso é muito violento, isso é muito triste, essa história. Você pode pecar. E com isso eu não quero dizer que deve nem que é certo. Mas nós vamos pecar. Jesus já disse. Se for o seu irmão que está do teu lado, ele vai pecar. Tenho certeza absoluta que ele vai pecar, o que Jesus está dizendo. Você tem que perdoá-lo. Ou seja, você também vai pecar e tem que ser perdoado. Agora, eu posso ir para o céu por cometer muitos pecados. Aliás, tem gente que vai para o inferno tendo cometido muito menos pecados do que eu cometi. Vão para o inferno com muito menos pecados do que eu já cometi. Mas o que vai contar é a minha vida de serviço ao Senhor. E a sua também. Dê importância, dê extrema importância, porque Jesus está dando importância para isso. Jesus está falando, o cara pecou, perdoa ele. Se ele for perdoado, está perdoado. Agora, para o servo que não servir, esse não vai ser perdoado. Então, irmãos,
Depois, o último versículo, depois que nós servimos a Deus, que nós obedecemos, que nós honramos o nome dele, que nós fizemos o que tinha que ser feito, nós devemos chegar e dizer assim, Jesus vai falar para nós, olha, assim também, vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis. Não fizemos mais do que o nosso dever. Irmãos, nós devemos ser assim. Eu, às vezes, quando eu morava com a minha mãe, agora vai ser, agora que vai ser. Aquela senhora que está ali atrás. Ela falava, olha, vai lá lavar a louça. Eu ia lá, lavava a louça, muita má vontade, voltava para ela, do tipo, já lavei a louça, mãe. E o que é que ela dizia? Aquela frase que toda mãe diz para toda a gente. Não fez mais que a obrigação. Aí que raiva dessa frase. O problema, irmãos, é que Jesus vai nos dizer a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Quando vocês fizerem toda a obrigação, quando vocês fizeram tudo o que tem que fazer, ainda assim se considerem como servos inúteis. O problema aqui, irmãos, é o seguinte. Eu não considerava obrigação minha quando eu morava com a minha mãe. Eu comia a comida que ela fazia. Eu sujava o prato. Eu sujava a roupa. Eu sujava a casa. Eu não pagava nada. E ainda assim eu não via como obrigação lavar a louça. O nosso serviço religioso diante de Deus é igualzinho. Nós não vemos obrigação nenhuma. Mas quando nós chegarmos diante de Jesus, Ele vai nos dizer que era obrigação nossa, ter vivido a vida para servir a Ele. Se nós observarmos Paulo, Pedro, e eu gosto de ressaltar essa passagem, os irmãos contrários me perdoem, mas eu gosto de ressaltar isso, todos os discípulos e apóstolos, e até anjos, sabem muito bem o que Jesus está a dizer aqui. O que é que diz 1 Coríntios, com aquela doutrina que estava a ter dentro da igreja, um falava assim, eu sou de Paulo, por isso eu posso fazer isso. E o outro dizia, eu sou de Pedro, eu posso fazer isso. E o outro dizia, eu sou Apolo, eu posso fazer isso. O que é que Paulo disse para eles? Quem é Pedro, meu? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Do que vocês estão a falar? Quem somos nós para vocês servir ou seguir de alguma maneira? Quem somos nós? Zero. Ele vai dizer, só falta ele fazer assim, bola, zero. Nós somos nada, irmãos. Ele está a dizer dessa maneira para a igreja de Coríntios. Zero. Sabe o que eu fiz? Plantei. Sabe o que o Apolo fez? Regou. Mas preste atenção numa coisa. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. É zero. É zero. Quando João vai ter uma visão do Apocalipse, lá nos... Se alguém conseguir colocar aqui na tela, é mais fácil do que ficar procurando para prestarmos atenção. Apocalipse 19:10. Quando João sobe para ter toda a revelação do livro de Apocalipse, tudo aquilo de uma grandiosidade enorme, ele deixa um alerta. Ele fala, quando eu vi o anjo que me mostrou isso, meu Deus, eu pensei, esse é o ser mais poderoso do céu. E é capaz de ser um deles. E ele se ajoelha diante dele, porque é um ser. E o anjo, que vive ao lado de Deus, que acabou de receber e mostrar toda essa revelação, fala para ele, o que é que estás para fazer? Levanta daí, cara. Levante-se bem rápido, porque eu sou servo igualzinho a ti, meu. E eu dou graças a Deus e glórias a Deus, porque nós temos essa percepção. Nem me importo com Pedro, muito menos com o que ele é hoje, nem com Paulo, muito menos já fiz uma oração para anjos, e se fiz ou se alguém fez, podemos ser perdoados, mas tenha essa visão, irmão. O próprio Pedro e o próprio Paulo estão a dizer, eu sou zero. Nunca tenha uma atitude que façam ele ser mais do que isso. Nem com anjos, nem com nada. E siga a instrução do anjo, não sei se está aí. Adore o Senhor Deus. Ajoelhe-se diante daquele ali. Eu sou só um servo. Agora, tem uma coisa pior que isso. Se o próprio Paulo, que foi quem ele foi, se considera zero, eu não quero te ofender, não.
Mas tu que está sentado aí, devia se considerar menos do que isso. E agora, só para encerrar, eu quero que você leia com muita atenção Apocalipse, capítulo 2. É mesmo para encerrar, irmãos, preste bastante atenção nesse texto. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler 2 vezes. (2:19). Preste atenção nisso que Jesus está a dizer, tá bem? Jesus está a dizer, depois dessa mensagem que ele deixou, que nós acabamos de falar aqui, Jesus vai dizer uma coisa 60 anos depois, para a igreja de Tiatira ainda. Ou não sei se é Tiatira, é. Ora, eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que a primeira. Versículo 24 agora. Digo, todavia, a vocês, os demais de Tiatira, que não seguiram essa doutrina, que é aquela que a gente falou da mulher que estava a ensinar coisas erradas, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. O que é que Jesus está a dizer para eles? Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Eu vou ler de novo o 19, mas quero que você preste atenção, não é preciso acompanhar, nós já lemos uma vez, tá bem? Eu vou dizer aqui uma coisa que a humanidade daria tudo para descobrir. A humanidade daria tudo para descobrir. O mais rico do mundo daria tudo para descobrir isso. Presta bem atenção no que eu vou dizer. É Jesus que está a dizer nesse exato momento uma coisa para ti que está sentado nesse banco. Presta bem atenção. Para ti que está sentado nesse banco. Eu vou acabar nesse versículo. Presta bem atenção. Eu conheço as tuas obras. O teu amor, isso ele está a pressupor, né? Ele está a falar para essa igreja, mas tenha dentro de si o que é necessário. Para você que tem obras, que tem amor, como nós falamos hoje aqui de perdoar, que tem fé, o teu serviço, você que serve a Deus, que dedica um momento do teu dia e tal, a tua perseverança, embora tenha havido escândalos e tudo mais, perseverou no caminho. E as tuas últimas obras, as obras de agora, estão melhores do que as primeiras quando começaste. Não é uma coisa que faz assim, não. Começou como um avião, subiu igual um foguete. Não é vim um ano, depois parei de vir, depois... Não. Agora, para além das obras, do amor, da fé, o teu serviço, a tua perseverança e esse crescimento, as tuas últimas obras de agora estão melhores do que quando você cresceu. Para ti, eu só tenho uma coisa a dizer. Então somente conserve isso. Nossa, eu nunca vi uma frase melhor assim. Imagina se ele disser hoje isso para ti, irmão, que está sentado aí. Ele está a falar, tão somente conserve isso que estás a fazer e eu vou vir para te buscar. É isso que ele está a dizer. Tão somente conservar isso que vocês têm até que eu venha para te buscar. Que Deus nos ajude, irmãos, a conservar isso, a crescer e a desenvolver, e a obedecer e a servir ao Senhor, para nos encontrarmos com Ele na vinda dele. Em nome de Jesus.